Olá, amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui outra vez com vocês. Tela Arco-Íris 7, estrutura versão agora sagrada. O Alto Conselho de Sexualidade Cósmica está aqui com Bárbara Tchuk. Bárbara, boa noite. Boa noite, paizinho. Boa noite, amados e amadas. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Alto Conselho de Sexualidade Cósmica. E é sempre uma honra e uma gratidão estando aqui na sede do Cosmocentro, né? Apresentando mais uma live. E temos, sem esquecer, a bala de paçoca. Paçoca, não pode faltar. Não pode faltar. E o pessoal que está aqui conosco também, presente. Também, bebê. Ninguém te viu. Fala. Bebê não, vem na frente. O pessoal te vê. Bebê é o flipante, né, ué? Dá um oi. Fala, paçoca. Paçoca. Então, amados, é isso. Está aqui, balinha de paçoca para todo mundo. Sinta-se consumindo essa balinha de paçoca, pois a sexualidade cósmica nunca foi trabalhada adequadamente até o nascer, forma de dizer, do Alto Conselho a partir de 2003. Ele veio descendo, surgiu na zona energética, zona australiana, até chegar na materialidade ali por volta de 2020. Então está aqui Bárbara desde o início. Nós estamos na terceira geração, né, Bárbara, de conselheiros. Então, assim, muita gratidão a todos que participaram, que contribuíram, entregaram sua energia, convicção, para que o Alto Conselho chegasse até aqui. Então, vamos lá. Do que se trata essa live, né? O que é ser sagrado? Eu vou até pedir para a Bárbara ler uma carta para nós. Pegue ali, por favor, leia uma carta para nós, porque ser sagrado, carta de Maria Madalena. Então, muito boa noite. Ah, que bonitinho! Vai lá, Chão. Olha lá, se achegue. Se achegue. O meu irmão gêmeo vai ler a carta O para gêmeo. nós. O gêmeo. O gêmeo. Já tem. Pode abrir o que você sentiu. Carta 42. Tenham atenção. Amados filhos e filhas do grande sol, trago paz neste tempo do agora. Eu vim para que todos tenham vida, amor e luz, e os tenham em abundância. Eu vim para dar plena visão aos meus filhos e filhas amados e vos despertar do sono profundo que lhes foi imposto por irmãos que se tornaram rebeldes e apaixonados pelo poder. Esses agora estão batendo em retirada, confusos, fugindo das próprias sombras que eles mesmos criaram e caindo nas próprias teias que eles mesmos amarraram. Por elmos, para subjugar os filhos da luz. Porém, esses filhos rebeldes, por gostarem do poder pelo poder, julgam precisar de outros para lhes servir, sob pesado jugo, assim diminuindo-os para se sentirem grandes e importantes. Tentarão arrastar muitos com eles. Fiquem alertas e atentos no amor de vossa mãe, na proteção de vosso pai e na iluminação de vosso irmão. O Cristo. Fiquem atentos aos hologramas, permaneçam centrados em vossos corações, que é a morada do Altíssimo, ali estarão seguros. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Yeshua, e esses irmãos terão sua chance de evoluir nestas outras casas do pai e mãe, cada um de acordo com sua atual vibração. Porém, em Gaia, Chã, Agar, Terra, a menina dos olhos de Deus, só permanecerão os mansos e humildes de coração, como disse também meu amado Yeshua, há mais de 2000 anos no tempo terrestre, que já não existe mais.
Eis que estou à porta e bato. Quero entrar em vossos corações e lá ativar o fogo sagrado, a chama trina, o amor divino, como mãe amorosa que sou. Vocês têm direito por herança à nova terra. Vocês têm direito à saúde plena e vocês têm direito à visão ampla e total. Vocês têm direito a ouvir, a sentir e a estar em total sintonia com o vosso Deus, Pai e Mãe, e não aceitem nada menos que isso. Não aceitem que ninguém diga que vocês não são capazes, porque a porta que vosso Deus, Pai e Mãe abriu, através do Filho, Filha amado, ninguém pode fechar. E nunca existiu um único filho. Todos são Mashiach, Messias. Todos são o filho, filha perfeito, perfeita e amado, amada. Vinde, benditos do Deus, Pai e Mãe, a grande festa está preparada. Comam e bebam todos do cálice da vida eterna. Eu sou o pão da vida, disse Yeshua. Eu sou a água da vida, diz Maria Madalena no agora. Vinde, bebei, comei e entrai pelo portal dourado que os conduzirá à nova terra. Com amor eterno, Maria Madalena, consciência crística de Sirius Alfa, a guardiã cósmica do fogo sagrado, em equilíbrio energético e amoroso com Yeshua, trazemos amor e luz conduzidos e movidos pela energia micaélica, canalizado pela guardiã do fogo sagrado, 16 de julho de 2020. Gratidão. Uma carta longa, mas muito elucidativa. E agora faça a distribuição da paçoca. Sem interessar vossa, porque a paçoca está presente, mas principalmente utilizar dessas tecnologias amorosas. Porque nós estamos tratando aqui de tecnologia. Os conselheiros tratam de tecnologia. Então, não é só uma fala, não é só um conceito, mas sim um conjunto na qual nós estamos aqui. E que precisa ser impulsionado por você. Cabe a você decidir se isso é importante ou não. Mas estamos aqui. Então, Plataformas Cosmocentro traz agora para vocês o tela arco-íris de hoje. Então, vamos estar trazendo aqui para vocês. O tela de hoje, o tela arco-íris 7, a estrutura versal sagrada, caso ela queira carregar. Se ela quiser carregar, aí nos ajuda para caramba. Quis carregar agora. Então, vamos lá. Então, estrutura versal totalmente certificada nos sagrados. Então, a querida conselheira Bárbara vai ler a primeira parte, vai fazer o comentário e vamos trazer a segunda parte, o que é, o que implica uma estrutura versal certificada. Então, vamos lá. Então, amados, gratidão, sejam todos bem-vindos. Só compartilhe essa live com todo mundo, pois é uma live muito importante. Quem esteve de olho nos coletivos hoje verificou que nós entregamos a ata que foi descrita no dia 10/9, no domingo, com o encontro dos sagrados divinos que tivemos aqui mesmo no Cosmocentro, que foi o encontro das chamas gêmeas, irmãos gêmeos. E essa ata foi a ata mais importante entregue até agora da estrutura versal. Então, leiam e releiam quantas vezes necessário for para ser absorvido pelo coração de todos vocês, porque é muito importante esse momento. É algo que foi aguardado, não esperado, mas aguardado por todos nós durante íons de tempo.
Aguardado por quê? Porque já estava guardado dentro de nós mesmos e nesse momento se confirma e é necessário, a partir desse reconhecimento e dessa consciência, que nós confirmemos isso no agora. E a carta mesmo disse dos vários mundos, né, que o André leu. Até Yeshua, quando esteve encarnado, em solo, na materialidade, ele foi pai de mundos, criador de mundos. Muitos de nós somos pais e mães paradisíacos em... como se diz, paizinho, esqueci a palavra agora. Não é estruturação, mas aprendizado e reciclagem. Reciclagem, essa seria a palavra. E estamos nesse momento sendo criadores de mundos, novos mundos, muitas casas e muitas moradas. O Conselho de Pais e Mães Paradisíacos foi criado em 2003, como já foi falado, né, para quem está chegando agora. E em 2007 verificou-se a necessidade da criação do Alto Conselho de Sexualidade Cósmica para o avançar com maior precisão, direção, ministrando o serviço da alta sexualidade em todas as dimensões, em todas as zonas, para que, de fato, o que hoje estamos entregando, que é a estrutura versal e a certificação dos sagrados, se desse. E pode colocar o outro slide. Eu quero dizer que é uma honra estar fazendo a live ao lado do senhor, porque por muito tempo, olhando do outro lado da tela, que a gente olha, e a primeira coisa que eu cheguei aqui me disseram assim, a Bárbara é muito quietinha. Eu sou quieta realmente, amados, mas eu não sou quieta do silêncio absoluto. Eu sou quieta porque eu sou muito observadora. E quando eu observo o outro, eu estou observando a mim mesma. Então, eu sempre me coloco nesse estado de autoobservação. De mim, do outro, do que o outro traz para mim. Então, quando a gente olha do outro lado da tela, a gente cria muitas coisas, imagina muitas coisas, mas quando a gente chega aqui, a gente realmente se depara com aquilo que a mãe Eliana sempre fala, que é a simplicidade, que é o último grau de sofisticação. E quando eu cheguei aqui, de fato, eu pude confirmar essa simplicidade a partir, principalmente, do pai Cristiano e da mãe Eliana, e de quem eles realmente são e do que eles realmente representam para cada um de nós. E estar aqui e perceber isso não é apenas estar em Vila Velha, porque a gente sabe que é um estado de ser e estar dentro de cada um de nós. Mas é estar aqui e perceber que, de fato, tudo aquilo que a gente já percebia se confirma no agora. Porque havia fiança e confiança, então, de fato, a gente confirma no agora o que a gente já sentia e já estava aqui dentro de nós. Então, no início, eu tinha um medo tremendo de apresentar lives com o pai Cristiano, porque eu pensava o que eu vou falar do lado de um ser que traz tanta coisa para todos nós. E quando eu estive aqui nesses momentos, eu pude perceber essa simplicidade e esse, vamos dizer, essa equalização, ela se faz agora. E tudo se torna muito simples. É só um pequeno detalhe que eu queria colocar. O pai Cristiano pode colocar para nós o próximo slide. Então, vamos lá. Esse extrato, ele está na ata de hoje. Foi recebido por mãe Eliana, né, de Maria Madalena. É um sentir dela em relação à zona física, a qual ela compartilha conosco perguntas que foram feitas por nós mesmos lá. Olá, mozinha. Ela chegou. Falei que ela ia chegar. Ela chegou. Eu sabia que hora. Aqui a pessoa vem, né? De burro, de jegue, de mula, mas vem. Não, chega por aqui. Pode ficar aí, André. Oi? Eliana, sem cair. Tá fazendo ações. Jorge. Vamos lá. Não, tá bom. Tá bom? Ah. Aqui também tem que ler, né? Vamos lá. Tá bom? Posso continuar, mas Então vai lá. Por favor. então, amados, foi entregue por Maria Madalena. E eu vou estar lendo para vocês e também falar na ata, só vocês
conferirem na íntegra. Todos e todas foram levados a acreditar que a chama gêmea, irmão e irmã, era a melhor opção de casal. No entanto, era imposição e não a louca tá na frente. Só um minutinho que ele não se Era imposição e não mistura de raças, tribos que imperavam e as castas sem fim. Mas como conhecer o mundo fora, dentro do cercado de casa? Ou seja, como conhecer o lado de fora, vivendo, né, com o irmão gêmeo ao seu lado, sem reconhecer outras energias. Depois que a Grande Mãe proibiu os bebês de criação e reprodução de seres em laboratório, houve uma grande corrida a bebês de barriga. E aconteceu uma necessidade de experienciar outras energias. Descobrimos que a grande maioria dos seres não tem desejo sexual por irmãos, e sim por uma outra energia diferente da sua. Logo, apenas 6 casais aqui da zona física, até então, querem confirmar votos. Os demais querem fazer um bom uso do papel em branco. Lembram do papel em branco que foi recebido por todos. O engodo para cima dos gêmeos começou no inverso. Relacionamento entre gêmeos é autorizado pela Grande Mãe? Sim. É o único indicado pela Grande Mãe? Não, e nunca foi. É o que traz menos desafios? Sim. Porque está dentro de casa, né? Então, você sabe ali. E é o que mais evolui? Não. É o que mais dá tesão? Não. É obrigatório um único relacionamento por zona? Não. Mas é imperioso que seja com um de cada vez, tempo de cada ser, para não haver conflito de informações. Lembrando que o papel em branco de cada ser lhe permite usá-lo como desejar de acordo com os códigos da vida. Chama gêmeo. Bolo de chocolate com recheio de chocolate, com cobertura de chocolate, com decoração de chocolate granulado, com calda de chocolate. De chocolate. Lélia, quer falar alguma coisa para nós a respeito dessa lâmina? Canta aquela música aí, chocolate bate um bem. Chocolate, chocolate bate um bem. Então, né? A questão chama gêmeo. São irmãos. Ponto. Gêmeos. Nos versos, e até uma certa geração dos inversos, bem que virou o inverso, aí inverteu, né? Tudo chegou um determinado momento que sentiram essa necessidade aí de fazer essa questão de chama gêmeo, que era dividir uma alma, uma mesma energia, um mesmo ser em 2 partes, masculina e feminina, e essas 2 partes podiam descer se multiplicando, duplicando, replicando, clonando, que eram aquelas 25 formas lá para quem fez o curso de genética, né? E depois ficou em 16, mas ainda há muitas modalidades. Podia-se chegar até 144 mil partes de si mesmo, e no novo Código, né, da Vida são 9.999 partes de si mesmo. Ainda teve gente que burlou essa quantidade. E aí ela, de repente, imagina você mora numa cidade com 144 mil habitantes. É um bom número, né? E todo mundo ali partilha uma alma só. Então, para qualquer lado que você olhar, branco, preto, azul, amarelo, homem, mulher, pequeno, novo, velho, é tudo pedaço de si. E esses pedaços de si entravam em disputa constante, entram até hoje, né? E aí, quando há uma recusa, é de si mesmo, uma negação é de si mesmo, uma agressão é a si mesmo, e tal. Mas no verso, e nos versos, quando um ser desejava se unificar, que é diferente também do que a gente conhece,
Não importava se era irmão, primo, vizinho, de um reino, de outro, tinha-se a liberdade de falar, vou viver uma experiência ali, e é a grande mãe e tal. Depois que houve essa imposição para a questão do controle, né, que partiu do masculino, isso, da energia masculina, algumas, e vamos colocar essa corrida sem fim atrás de uma chama gêmea, só vai ser feliz se estiver com ela realizado, se estiver com ela iluminado, se estiver com ela, e passou a se estapear ad infinito, porque quando chegava perto da parte de si mesmo, rejeitava, porque já foi criado numa anomalia, numa imposição. E aí, o que eu faço agora que eu vivo com a minha chama gêmea? Ué, tá bom, não tá dando ruim, não tem problema, continua. Mas não tá bom, porque dos 44 chama gêmea que vieram para solo, 5 se perdeu, né? E das 39, 29 estão nos coletivos conosco, as outras eu tenho contato, e só 3, se eu não me engano, que estão aí, enfim, juntas, com algumas ressalvas, e 16 estão aqui no Encontro dos Sagrados Divinos. Porque eram divinos antes, divino, masculino e feminino. Depois que essa embolação passou a ser sagrado. E a gente sabe que o tal do santo sagrado foi um engoldo, né? Mas como muitos sagrados também se resolveram nesse período, o que eu falei? Não vou me desfazer disso. Aí a mãe, então, eles serão, a partir de agora, os sagrados divinos, masculino e feminino. E também por isso que não houve o encontro de sagrados em julho, porque sagrado era a meia história da meia boca. E aí nós tivemos agora um encontro de sagrados divinos. Mas estava 9, né? Chamas gêmeas dessa. Estamos falando de verso para baixo. Porque tem chama gêmea de fonte das fontes, de alma, chama gêmea de espírito, e ela. Eu falei, não posso ter problema, mãe. Preciso de 9 da estrutura. Então, falei, varre lá do verso. Aí chegou a 16, que a gente costuma dobrar a meta quando é desafiado, né? Mas é isso. E eu sei também que não adianta ninguém nem falar, nem pensar, nem sonhar. Eu não vasculho a vida de ninguém. Mas houve um desconforto em alguns seres quando descobriu qual era a sua chama gêmea. Porque tinha na cabeça, o que foi implantado desde sempre, chama gêmea Lagoa Azul. Alguma coisa desse sentido, né? O amor paradisíaco, o cavalo branco, aí chegou uma égua manca, um cavalo, né, meia boca, e aí, tipo, como é que é isso? E eu referendo que a primeira aceitação, porque tudo é aceitação, depois vem compreensão e entendimento. A primeira aceitação é que chama gêmeas são irmãos. E quem está teoricamente, que se acha, né, mais evoluído, pelo menos, que auxilia mais. Então, primeiro, eu não quero saber do desejo de energia sexual por ele ou por ela, é irmão. A não aceitação implica na lei aí do não abandono. Porque se você tem um ente que já recusou, abandonou. E a lei do não abandono pega ali o código da vida. Então, já vou começar a resolver esse negócio hoje. E também, se não duvidou da mãe, alguns tá, não, ali não é não, a mãe está doida, então o que está fazendo aqui? Então, nós vamos resolver primeiro a questão da lei do não abandono. Aceita o teu parente. Senta com a chama hoje, amanhã, semana que vem, não interessa. Mas reconheçam-se como irmãos primeiro. E depois, chama gêmea. Tem um exemplo? Tem. Está aí o José Amônio, né? Que são chamas gêmeas diversos e estão vivendo ali, beleza, como casal, e como irmãos, e como amigos e companheiros, e está sendo muito útil para eles mesmos e para o coletivo. 07. Vamos na chama, na lei. 07, página 42. Lei do não abandono, com promessa. Competência legisladora BES, Sistema Antares, a partir da Altíssima Eloá, Sistema Júpiter. Tempo de criação, 68.987.000 meses. Tempo de era. Toda criação é um presente entregue de vosso Deus Pai e Mãe. Para recusar o presente. Alguns. Porque toda a criação
é um presente entregue. Vai fatiando. Portanto, sempre tem uma origem. Ponto. Origem. Eu, antes de saber a origem, de onde veio isso, e até então eu estava só ali no omniverso, que é o que foi aberto. Falamos de inverso, temos versos, temos além do verso, mais não sei quantos patamares. Eu não quis nem saber a origem que veio essa fala, mas eu já estou puto e não aceitei. Sério. Cabe a cada ser um presente. Cuidar da sua criação, porque todas são filhos e filhas de Deus, Pai e Mãe. E todos. Dessa forma, com a evolução das criações, os seres também evoluem. Pois é. Com isso, nenhuma criação pode ser relegada a menor importância que outra. Todas são um presente. A saber, nada pode ser mais doloroso do que o abandono, visto que contradiz toda a criação. Nesse sentido, é ser contra a lei. Com a atualização em 9 de agosto de 2022, canalizado pelo Avatar Cacilda. Então, a legisladora Cacilda trouxe na época Gratidão, Cacilda. a lei do não abandono da BES, a partir de Eloá. Então, foi feita alguma coisa boa também nesse período? Sim, foi. Muita coisa. E uma delas é compreender que não existe filho feio ou filho bonito. Existe filho, filha. Ah, mas por que que veio dessa forma? Ah, então nós vamos fazer o quê? Uma depuração. A gente vai fazer uma investigação. Ou da onde vem essa feiura? O que é da minha parte? Como eu posso trabalhar isso para que seja favorável ao ser, dado que eu também sou parte dele. Portanto, isso faz com que fique claro que a promessa que advém da lei do não abandono é você ser um presente. Qual é a promessa da lei? Quando você considera que o outro, a criação, é um presente, você é um presente. Se você deixa de considerar que o outro é um presente, logicamente, você também não é. Então, falando em chama gêmea, de verso para baixo. Nós vamos falar de tudo agora. Chama gêmea. Nós vamos ficar um tempo nessa fala, sabe? Uma live, 2, quantas necessárias for. Então, para tratar de chama gêmea, eu peço, solicito, é imperioso que coloquem neste agora todo e qualquer tipo de energia sexual de lado. Guarda na gaveta. E vamos tratar da energia parental de irmão. Chama também o irmão e os amores e fala tudo também. Não, eu quero falar tudo. Você me chama gêmea, mas eu tinha um interesse sexual. Você fala, gente. O autoconselho faz de igual eu diálogo. Falo. Faz igual eu falo. Tem muita coisa que eu gostaria de fazer que o Código Penal me impede, mas sejam transparentes, porque se vocês não forem agora, não serão nunca mais. Eu gostaria de falar uma coisa. E quero chamar o André para ele ficar aqui. Opa, sim. Eu só quero que você bote Vamos lá. Aqui, ó. Olha lá. Nestes dias que eu estive em Vila Velha, né, o André me acolheu. Ele é o meu irmão gêmeo. E ele me acolheu de uma forma sublime, como o ser que ele é, né? E a gente conversou sobre muitas coisas nesses dias, né? E hoje, no dia de hoje, eu levei o Davi para a praia pela manhã e estava sentada lá, pensando que a live já estava acontecendo para mim, né? E eu disse, gente, eu não conversei ainda com ele para saber como ele se sente. Né? A gente conversou sobre várias coisas, mas qual que é o sentimento do André, de fato? E por quê? Foi uma pergunta até feita para a mãe Eliana, se as chamas recebem o mesmo pacote. Recebe o mesmo pacote, os mesmos dados, mas cada uma vai absorver por diferentes prismas, como a carta 12 já diz, por diversos fatores, evolução, nível da escadaria multidimensional, e o André pode absorver de uma forma e eu diferente, apesar de termos os mesmos dados. Então, eu cheguei em casa, me sentei na frente dele e disse, André, vem cá e vamos ter uma conversa.
E eu perguntei para ele como ele se sentia. E a gente já tinha conversado sobre tudo, ele já tinha deixado o entendimento do irmão gêmeo, mas qual que era o sentimento dele perante a Bárbara? Ele via a possibilidade, entre aspas, de um relacionamento? Foi claro. Amados, a gente precisa de comunicação. Nunca houve no cosmos comunicação, e a comunicação é a ponte dos relacionamentos. Se eu não me comunico, como me expresso com o outro, como eu vou saber o que o outro sente, o outro vai saber como eu me sinto, né? Então, foi a primeira coisa que eu fiz para ele. E ele foi claro e definiu que ele, nesse momento, ele não se vê no relacionamento amoroso. Em primeiro lugar, por quê? Porque ele já é completo em si. Nossa, ele já tesouro. tem um coletivo inteiro dentro dele, assim como a Bárbara também tem. E é o primeiro lugar, porque daí não há necessidade, eu não tenho necessidade de outrem do meu lado, porque eu já sou completamente... Estou aberta a um relacionamento? Sim, se vier eu vou abraçar, mas eu não tenho mais a necessidade disso. E o André, nesse momento, não tem essa necessidade, a Bárbara também não tem, e a gente se respeita, se ama, divide muitas coisas. Ele me acolheu e, inclusive, não deixou nem eu pagar os restaurantes. Eu tinha que pegar escondido dele o negócio. E precisa ter equilíbrio nisso também. Então, eu só agradeci, porque quando eu vi ele falando assim, eu me emocionei. Porque, amados, eu vou me emocionar de novo. Corre o risco de gamar. É um perigo isso. Mais uma fala de situação. Eu vi nele a mim mesma. E é isso. Ele é a minha outra parte. Apesar de que hoje, apesar de sermos irmãos gêmeos, cada um de nós, né, já tem uma alma em si, né? Sim. Adquiriu isso, tem a sua própria alma, tem a sua própria individualidade, apesar de ser uma individuação da fonte. Mas ele é a minha outra parte. E olha como é lindo eu me encontrar nele, né? Me ver nele e ter essa clareza, e ele também ter essa clareza. Porque a gente se comunicou, a gente expressou o que sentia. E eu fiz uma última pergunta para ele. Eu disse, André, você abençoaria um relacionamento com sua irmã? Com outro ser? E ele disse que sim. Nossa, que live. Podem e eu, chorar. da mesma forma. Chora, filho. Podem chorar. Então, amados, é simples. A gente que torna as coisas muito difíceis, porque ficam em torno, porque fulano tem que ficar com fulano, tu não pode ficar com ciclano, que não sei o quê. E vira uma confusão e tu acaba já desconfiando de si mesmo e daí não presta mais nada. E desconfia até da fonte e aí esquece tudo. Então, amados, não, irmão gêmeo de verdade, é muito amor. Pode ficar junto? Pode, mas se houver uma decisão de ambos, porque o que um não quer, dois não faz. Então, e para isso precisa se conversar entre si, expressar o que sente, como vê. Então, é assim que a Bárbara vê, é assim que o André vê. E hoje eu falei para ele, eu conversei com ele, eu me emocionei muito por causa disso, porque é um reconhecimento, e ele me aceitou e eu aceitei ele como meu irmão. E é imperioso nesse agora que todos, até aqueles que não têm a sua chama, desses 39 casais que não estão na materialidade, que conversam, porque o acesso está direto nas outras zonas, onde é que estiver. Não, ainda tudo, esses 39. Tanto maternidade. Tá, mas aí não tem outros? Não tem, então. É só 39 total. É porque 5 se perdeu, né? Um já morreu, então, subiu. Esquece. Então, assim, esses 39 que estão em solo, se reconheçam, não tenham... Que haja comunicação. Que haja comunicação. Sincero. Liga. Se não der uma conversa, marca 2, 3, 4, 35. Se eu sou casada e eu, né, meu irmão gêmeo tá ali, ele quer conversar comigo, o que tem? Ele é meu irmão. O meu companheiro vai aceitar isso, a gente precisa se comunicar e expressar. Parar com esses mimimis e esses tre que tem por fora e que prejudicam tanto. E essa é a verdadeira certificação que houve do sagrado. Muitos, uma boa, foi gatilho. Gatilho. Se apresenta algo a um gatilho. E esse gatilho cria uma barreira.
Psicosmologia só Que a trata gente traz, disso. que traz de novo, dá um... Psicosmologia só trata de gatilho. Nossa, eu aceito todo mundo. Até que aparece, sei lá, uma família branca, aparece o primeiro preto que namora a lourinha. Pronto. O gatilho aceita todo mundo. Mas pintou um gatilho. Isso é uma coisa prática, tá? Falando de coisa prática. Com o relacionamento, não é diferente. O que é eternamente o Romeu e Julieta? Mas agora eu quero ouvir tesouro. André, Mamãe, reitor. Eu pensei muito Reitor, pra falar, André. porque ele conversou muito comigo, você não fala Reitor, agora, André. porque tesouro. Reitor, André. Ele é reitor na segunda-feira. Hoje ele é tesouro no da Você quer que ele fale ou que ele chore? Você escolhe. Ele pode fazer as duas coisas, mas é tesouro. Fala, André. André, Não é reitor, viu? André. O André. Ser André. vou fazer uma repescagem aqui, né, dos entendimentos que nós temos. E eu cheguei a um dos entendimentos seguinte: é necessário que deixemos de lado as crenças de que aquelas coisas que foram implantadas na nossa mente. Tipo assim, a chama gêmea que eu vou encontrar é que vai me dar uma vida plena, saudável. Mais o quê? O sexo, ele chama gêmeos, traz toda a iluminação. Exato, subir nos lustres, né? Aquela coisa do total. E é bom, É. não é? Então, é preciso ter uma clareza nesse sentido. E observar que nós não estamos separados, nem do irmão gêmeo e nem de toda a humanidade. Então, se eu sou um com o meu irmão gêmeo, eu sou um também com outros irmãos gêmeos. É preciso equalizar e ser capaz de diálogo. Porque no diálogo já se começa uma abertura para a aceitação do novo. E esquecer o velho que fica aí martelando, dizendo que, por exemplo, né, tem que casar com a mulher X, tem que casar com Y, ou com o homem Y, esse tipo de coisa. Isso gera conflito e gera a guerra do sexo. E a guerra do sexo já está findada e precisa agora ser reformada no interior de cada um de nós, para que possamos viver em harmonia, porque tudo, e a premissa básica, é o equilíbrio dos sagrados. Bom, em resumo, é isso. Eu posso tentar trazer depois outros entendimentos. e Eu gostaria até, já que você falou, posso estar trazendo depois esse entendimento, que os irmãos gêmeos fizessem isso, que estiveram aqui presentes principalmente, foram 16, fizessem seus relatórios, né? Até se tiver algum casal Peraí, aqui, né? é importante, fizessem os relatórios por escrito e passa para a Bárbara, porque isso é um documento importantíssimo para o autoconselho, e para vencer isso. Né? Mas assim, os gêmeos que estiveram aqui precisam, e os gêmeos também que se reconhecem que não puderam estar presentes e que está em outro lugar também faz isso, porque são 44 chamas gêmeas que eram para resolver toda a estrutura versal. Enfim, caiu para 39, que 5 se perdeu, um morreu antes da hora, foi assassinado, enfim. E aí, até que eu acordei, eu falei, não, para esse negócio, desde 2019 não morre mais ninguém. E aí seguramos essas 39, que tá uma beleza. Uma coisa importante agora, gente, é tanta coisa que a gente entrega e é preciso refinar com muita sabedoria. Em março ou abril, que eu já nem me lembro mais, no juízo final, na live do juízo só foram entregues almas novas. 4.333 almas novas. Ficou 233, 100 se perdeu, mas depois eu e a Mônica conseguimos recuperar, são as asas do pássaro de fogo, e são arquetípicas e transmutadoras. As criacionais e solarianas é um outro quesito que agora estão refinando para receber as suas almas novas. Eu também ganhei uma alma nova. Inclusive, tem até na Bíblia, dizendo que naquele tempo serão transformados e receberão novas roupas mais brancas do que a neve, roupa nova, branca, alma limpa, alma, matiz branca, primeira. Então, é tudo no que João lá e Yeshua canalizou muito o futuro, e como a linha temporal está tudo
para resolver, é isso mesmo. Então, ganhamos alma nova. Eu conversei com Elísia, que é a minha alma desde sempre, antiga. Os Campos de Elísios, então, lá é nosso jardim. Eu falei, Elísia, eu ganhei uma alma nova em solo. O que a gente faz? Vou conversar com ela. Ela falou, eu quero ser sua amiga. Antes de ser o seu avatar, que agora a gente tem o avatar lá. E nós conversamos muito e chegamos à conclusão que eu peguei a minha alma nova e ela é minha alma antiga, tipo a avó com bisavó, e fizemos uma fusão. E continuou sendo Elise, eu quero uma alma só, eu gosto, eu não quero perder isso. Então, isso também pode ser feito, gente, é complexo. Só que eu quero que vocês entendam que porque quem ganhou a alma nova é porque já tinha ganhado um espírito novo também. Tem a data, tudo isso está registrado em ato. Então, se você tem um espírito novo, não importa. Elísia, quando começou a se dividir lá junto com Elísio, cheguei aqui, resolvemos aqui embaixo as tantas e 44 mil. Só que eu não sou a Elísia mais. E aí eu tenho a minha chama gêmea, no caso ali é complexo, que foi além do verso. Rapaz, nós estamos lá. Vamos falar com os outros do verso. Lá no verso, tinha uma alma, uma única energia que se dividiu em masculino e feminino e virou o André e a Bárbara, e desceu multiplicando aquele tanto de coisa, 200 mil Bárbara, 200 mil André, e foi refinando, fractal, a alma gêmea, chegou aqui agora. Mas ela ganhou um espírito novo, uma alma nova, ele também. Eles não são mais um único ser. Eles ganharam individuação e individualidade da fonte. E ninguém entendeu isso, está difícil. Por isso que essa conversa é tão importante. Teve o caso da Margarete com quem? Com a Gisley. A Margarete, quem é o homem ali? Não tem isso. Sei lá, quem saiu com a polaridade lá masculina, que ainda fizeram uns engasgos, né? Qual é a primazia da essência desse ser? É masculino. Quando dividiu lá, pegaram o masculino, enfiaram no corpo da Margarete, pegaram o feminino, tipo assim, sei lá quem. Enfiaram no corpo da Gisley. Desce aí para sacanear a coisa. Só que o que a Margarete recebeu? Um espírito novo e uma alma nova. Com essência, agora ela que vai decidir isso. Junta lá com a alma velha, faz uma conferência, dá para a gente fazer uma fusão. Ela não é a mesma energia da Gisley, não é o mesmo ser. Ganhou individuação e individualidade. Isso nunca aconteceu antes. Façam um bom uso disso. Ela não tem que, quem é o homem, quem é a mulher, vou viver lésbica, se quiser. Existe o respeito, o relacionamento e tal. É escolha. Quero viver com a Gisley? Não. Porque eu quero experienciar a polaridade feminina com feminina, mas não porque somos uma única, agora temos que gêmeo, não sei o quê. Não, é ser totalmente diferente. Então, a Bárbara e o André não são uma única energia, não são um único ser, não são o chocolate bolo, chocolate mentira, tem e tal. Mas antes de fazer qualquer escolha, refinem isso muito bem refinado. Conversa uma vez, 2, 35, 50, faz relatório, conversa, faz tudo enquanto é pergunta que quiser fazer, a gente vai fazer quantas lives necessário for, porque nós não chegamos aqui nos 54 minutos do 30º tempo, que essa treia já era para ter resolvido em 2019, e tanto é que nós estávamos numa missão agora, a Newsette, toda hora que ela ia mandar um recado, saía com a data de 2019, ela digitava o que é isso, falei que nós estamos aqui na linha temporal 2019, resolvendo o que era para ter sido resolvido lá. E aí não pode chegar em março de 2024 com nenhuma pendenga dessas 39. Então, tenham essa conversa. Isso é no resultado da conversa, os dois resolveram. Queremos um relacionamento. Quando a Mônica chegou aqui, mas o José, ela nunca tinha visto ele. Tinha conversado né? A gente chegou aqui e olhou e conversaram, refinaram um monte de coisa, decidiram viver e tudo bem. E se for o caso. Eu já me pegou na minha mãozinha, eu fui indo. E você é facinho, né? E aí o que acontece? Daqui, sei lá, uma semana, 2, 3 meses, o André e a Bárbara têm uma outra conversa. Aí decidimos que podemos tentar um relacionamento amoroso. Ele está livre e desimpedido em todas as zonas, inclusive na materialidade? Tá. Você também está? Separou, divorciou direitinho? Então, mas faz as coisas direito, gente. E aí, um de cada vez. Aí namora 1 ano, 2, 3,
Nossa, deu, Não quero mais. não quero mais, né? É consenso, porque também não vou ficar trocando todo dia, porque fere o outro, tem Deus ali, tem Deus aqui também. Antes de entrar num relacionamento, sentimento e emoção não é brincadeira, em zona nenhuma, aqui muito menos, onde tudo é muito aflorado. Então, assim, e se nós resolvemos isso muito top, assim, nós resolvemos todas as pendências de estrutura densal. E nós ganhamos. Ai, Nova Terra, bem-vinda à Nova Gaia. O Edson até perguntou, vai ficar monótono, não vai ter problema. Nós ganhamos uma casa nova. Também vasos novos. Uma casa nova com uma semana que você passar vassoura. No máximo, senão está suja. Então, vai ter que ter cuidado, evolução. E isso é também com os nossos vasos. E isso é também com os relacionamentos. Então, não tem monotonia, tem evolução a todo momento. E um adendo aqui, amados, porque eu já falei isso numa live e é curioso. E isso é a prática, né, dos sagrados. Se colocar nesse estado de autoobservação e tentar enxergar pelos olhos do outro, como o outro vê, como o outro sente, sem precisar impor nada e nem falar nada, mas observar, eu me chegar aqui do lado do André ou do Patriciano da Maria e perceber através dos olhos deles como eles se sentem. Isso é a sexualidade na prática. É a expressão nossa para o mundo, o que a gente veio ser, manifestar, estar, enfim, etc. E tal. E aí, dentro desse slide aqui, eu coloquei mais um, que é um extrato da ata do Governo da Vida, da semana passada, 8/9. E eu recebi alguma coisa sobre isso, ainda vai vir mais falando, sobre as fontes, que é o processo da vida ilimitada da criação, né? E a vida inicia antes da vida, porque o projeto já existe antes, toda a criação é pré-existente. E aí veio um extrato na ata, que já veio em outras atas também, mas assim, a gente vem refinando e confirmando para que isso seja absorvido por cada um. O Espírito Infinito, materno, criativo, deu à luz a um ente de si mesmo, que deu à luz a outro, e mais outro, e segue se duplicando em perfeição. O que dificulta muito a vida de quem quer fazer menos que o máximo. Se depender de mim, ninguém respira até a completa arrumação. E o que significa isso, amados? A gente não está em alguns com um hexagrama, não é? E o hexagrama, na sexta parte, é a fonte, que é a consciência feminina, e a fonte escolheu ser ele e ela, e depois veio se autoduplicando. E se você olhar, o outro sou eu, o outro sou eu. Então, assim, esse estado de autoduplicando é um desafio? É, porque tu vai olhar algo que você não goste, que te deixa, enfim, de um jeito, de assado, mas é tão necessário por sagrados, é certificação. E a gente está na semana do eixo da abundância infinita. E a abundância infinita é que sustenta todas as outras. O bem-estar, a certificação do bem-estar, a certificação da saúde perfeita, a certificação da paz eterna, é a saúde perfeita que sustenta. A abundância infinita que sustenta. E isso é, de fato, abundância infinita na prática. O entendimento dos sagrados foi tão mal compreendido até então, e principalmente na questão das chamas, que, de fato, trazemos essa comunicação que nunca houve. E ainda existe falta dela. Se ainda tivemos seres que não, enfim, não compreenderam direito, não aceitaram, é porque ainda existe isso dentro da gente. Se eu não entendi o meu lado de dentro, que eu tenho sagrados em mim, como é que eu vou entender pelo lado de fora o outro? Então é tudo comigo mesmo. E está mais do que na hora da gente começar a isso. Começando por nós que estamos aqui, que também são conselheiros do Autoconselho de Sexualidade Cósmica, e pelos que estão nos assistindo e pelos demais conselheiros que aqui também não estão. É um dever de casa para todos nós, e eu começo por mim mesmo. Porque se não fosse isso, eu nem estaria aqui, amados. Porque a luta não foi fácil. E não foi fácil para ninguém. Não foi só para a Bárbara, foi para todos. Vamos combinar que o porrete na Bárbara e na Cacilda foi grande demais pro meu gosto. E essa luta, Mati, por quê?
A todo momento foram criadas distrações. A anomalia é uma delas. Foi uma distração. Como começou, por que começou? Se você se colocar à disposição e além disso, como começou, por que começou, e se ater à essência do que é uma anomalia, é um vazio. O que é uma anomalia? Um vazio. A partir desse vazio se criou o quê? Distinção, separação. E com a separação, toda a sorte, né, abre aspas, né, toda a sorte de infortúnios, que é o sujeito, não sei se vocês estão ouvindo aqui, o sujeito resolve toda a live a essa hora fazer a bendita da furadeira funcionar. Sabe o que é isso? Vazio na prática. Ele não tem outra coisa para fazer, ele está num vazio existencial, então ele tem que incomodar o outro. Veja na prática o que é você não aceitar o outro. Eu vou incomodar. Como é que eu incomodo? Por exemplo, sem cessar, eu tenho uma oportunidade de furar, eu vou pegar a bendita da fura dele e vou furar. Ou vou varrer a casa, né, o dia inteiro. Porque o meu vazio, ele precede a mim. Quando eu reconheço que o meu vazio precisa ser encerrado, bingo, você para na hora de varrer a casa incessantemente. Você para na hora de pegar a bendita da furadeira e utilizar incessantemente. Você para na hora de se distrair incessantemente. E vai se colocar o quê? À disposição do que é necessário. Temos aqui, já há alguns anos, a graduação Madalenas e Madalenas, que se atualizou para Chamas, Gêmeos e Coringa, que se atualizou para complementos divinos, vai ter ainda a quarta parte. E para quê? Para que você se resolva. Nós vamos ver agora, na segunda parte, a questão da etimologia de certificação do sagrado e da estrutura, para compreender aonde isso se encaixa em você na estrutura versal. É simples e direto, só que eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso deixar de me distrair. Por que a live que deveria ser a mais vista é a menos? É a menos. Ah, mas é por causa do dia? Não, não é. É porque você não tem interesse. Está no vazio. Então, quando eu reconheço isso, eu saio do vazio e vou buscar compreender por que eu fiquei tanto tempo nele. E cauterizado, nossa, é a chama que vai resolver, ou é o dinheiro que vai resolver. É sempre alguma coisa fora de mim, quando eu preciso resolver. Então, vamos lá, segunda parte. Bárbara, ainda bem que você está aqui. Etimologia, certificado. Então, está lá, substantivo masculino. Documento que prova algo, habilitação. Aquilo que é comprovado, que é garantido, um produto, um serviço. Então, a classificação gramatical, um nome, um adjetivo, eu estou qualificando algo, alguma coisa. Aí deu um exemplo ali que eu apreciei muito. Exemplos com a palavra certificado. Uma norte-americana de 99 anos terminou oficialmente um curso este ano, o ano era 2014. Depois de ter acabado os estudos no ano em que começou a Segunda Guerra Mundial. 1939, ela ganhou o certificado dela em 2014, o que separou ela $5 e 75 anos. Agora vamos meditar sobre isso. Por que 75 anos depois essa senhora quis confirmar um certificado? Para quê? Atestar o quê? Então é uma questão que envolve quem? Você. Não é sobre idade, não é sobre dinheiro, é sobre você. Eu sair do vazio. Ela se sentia como? Não confirmada. O que é o certificado? É você a si mesmo confirmar. Aí a gente prossegue. A etimologia do sagrado. Pensei isso do Gogol, né? A palavra sagrado provém do latim sacrum, que se referia aos deuses ou alguma coisa em seu poder. Exercício de poder. Sagrado, exercício de poder. Foi geralmente concebido especialmente como referindo-se à área em torno de um templo. Uma estrutura, veja, estrutura. Então, em torno da estrutura, há o sagrado.
Já é um termo santo, sanctus, significando que tem caráter. Caráter, sabe, ou augusto, venerando, inviolável. Veja que sagrado é algo venerável, respeitável, é uma purificação. E advém da onde? Do teu entorno, desde que eu me identifique com isso. Aí, continuando, um poeta escreveu assim: nomeia a natureza. Contudo, não deve ser tomado como a natura dos romanos, a natureza que era dos romanos, no sentido moderno, pois em ambos os casos é apreendido como conjunto de fenômenos ou coisas pertencentes a um determinado setor do real, ou seja, o mundo natural. Vai além disso. Natureza para o poeta possui antes ressonância com a palavra guia dos primeiros pensadores gregos, o physis, ou physis, né? Aberto por onde as coisas brotam. Então, ser sagrado, brotar. Por que você, retornando para dentro, brota de si o sagrado? Daí, mais uma direção para ver uma explicação para você. E com isso, como as coisas brotam, elas desabrocham, também o obscuro pode se apresentar. Olha que interessante. Por onde elas se escondem e repousam. Então, o sagrado pode se apresentar o que se esconde ou o que se quer se tornar visível. Se apresente e reconheça. Então, você quer permanecer obscuro ou você quer estar aberto a você? Em que consiste o sagrado? Para Manuel Antônio, outro poeta, ele disse assim: mostrará uma outra realidade, diferente daquela apreendida pelo religioso. Então, nada a ver com religião. Sintoma maior desta outra realidade está na não separação no âmbito do sagrado entre o mal e o bem. Não há separação. Ele está em você, mas eu decido que esse mal brota ou esse bem. Decisão, direção. O sagrado diz do lugar da abertura da realidade. Então, abre a realidade. Qual é a sua realidade? Podre? Boa? Você quer resolver o podre em você ou não? Você quer ainda melhorar ainda mais o que há de bom em você ou não? Então, tal separação, tal divisão inexiste. O criminoso, por exemplo, que entrasse num templo, passava a fazer parte de um lugar onde não mais poderia ser perseguido nem punido. Olha que interessante. O âmbito do sagrado não comporta as dicotomias metafísicas. Esse é um conjunto para expressar o sagrado e o anterior para expressar o certificado. Para embrulhar com chave de ouro isso. Aí passamos à estrutura. Vamos ver o que diz a etimologia de estrutura. Ela diz assim, vem do latim extrutira, ação ou modo de edificar. Então, estruturar, edificar, construir, aquilo que se constrói, uma organização, uma disposição, arranjo. É um radical estructum, ou estruo, is, ushi, escum, reunir, eu reúno, eu disponho, eu arranjo, eu maquino, eu tramo, levanto, ergo, construo. Na forma histórica, quer dizer estrutura, entre outras coisas, é dispor ordem dos elementos. Então, os elementos se dispõem, as energias se dispõem, nada é aleatório, nada está solto, tudo é organizável, desde que eu queira e me coloque à disposição. E compõe um corpo. Olha que interessante. Isso se compõe em você. Corpo, mente, espírito, coração, você. É o feminino. Algo constituído de partes distintas que querem se resolver. Partes de um corpo responsáveis pela sua resistência. Partes de um corpo responsáveis pela sustentação. Partes organizadas que se relacionam. Então, temos aqui um embrulho perfeito de certificado, de sagrado e de estrutura, para não sobrar nenhuma dúvida sobre o que vem a ser certificar a estrutura versal. Nenhuma dúvida. Então, a estrutura da frase. Continuando, né? A estrutura da sociedade.
aqui colocada como mistério. Na biologia, o que é estrutura? Organização, arranjo. Na geologia, composição, textura. Na química, maneira de organizar. Na sociologia, relações, grupos. Na linguística, padrão, relacionamentos com elementos constituintes. Na lógica, lista, contendo um universo de discurso para diversos sinais que constituem um alfabeto de um sistema, então, utilizável. Então, a estrutura é um sistema utilizável, da qual eu faço parte e tenho responsabilidade dentro dela, seja pelo arranjo, segundo a biologia, seja pela química, a organização, seja pela sociologia, grupos que se encontram, seja pela linguística, elementos distintos, mas isso tem um padrão. E uma vez que eu conheço o padrão, eu não posso fugir dele. Isso é o código da vida. Eu não consigo, nem se eu quiser, fugir dele. Eu posso pausar em mim. Tipo, não vou trabalhar nisso. É o máximo que eu posso fazer. Mas fugir dele e ignorá-lo uma vez que aqui estou, nunca mais. Isso é estrutura. Aí você consegue, de fato, sair da sua afasia por completo. Você consegue, de fato, se retirar do topor na qual se colocou. Incapacidade de decidir é sua, não minha e nem de ninguém. Então, você saindo dessa incapacidade de decidir, você se torna um ser consciente e pode alcançar felicidade, alegria, disponibilidade. Para o quê? Para a sua própria direção se consolidar. E a estrutura versal, para quê? É a totalidade dos seres que vivem nas 4 zonas. Então, na energética, na astralina, que é a etérica, na física, que é a espiritual, na material. Temos a mônada, versos. A alma finalística, ela está nos inversos. O espírito e matéria finalística está nos omniversos. Tudo isso para dizer para você claramente, está sendo certificado o sagrado nessa estrutura, que não havia. Então, é sagrado para a mônada, é sagrado para a alma, é sagrado para o espírito e é sagrado para a matéria, as 4. Cada parte dessa estrutura também tem suas subdivisões. Tem matéria, tem espírito, tem alma. Aqui é a grande subdivisão. É como num prédio, ele tem vários andares. Cada andar, subdivisões. Quando eu me coloco à disposição para querer entender isso, se torna fácil. Por quê? Eu não estou brigando comigo. Eu aceito. Porque o cosmocentro sempre trata do aceito. Então eu compreendo. Para no final, quando eu disser entendi, eu tenho que praticar. Quando você abre a sua bendita boca e diz entendi, meu amigo, é para praticar. Não cabe ficar no blá, blá, blá. Porque o que fazemos aqui não é blá, blá, blá. A gente entendeu. Então a gente faz. A Bárbara entendeu. O André. A Eliana mais do que ninguém. O povo aqui entendeu para que você também entenda. Sou parte, mas eu quero continuar ignorante, insípido, inodoro. Isso não vai sustentar. Olha, mas Cristiano, eu estou chegando agora, isso aqui parece muito desafiador. É verdade. Basta lembrar, o Cristiano nem meditava em 2018. É desafiador, sim. E cada um tem uma história. Mas eu vou pegar minha história e respeitosamente embrulhar ela e colocar no bolso. Porque eu quero fazer uma nova história. Faça você essa nova história. Pegue essa live, apresente a quem interessar a posse e diga, olha, a pessoa pode não entender nada. Aceitou? Parte daí. Aí vai compreender. Como é que compreende, Bárbara? Graduação dos sagrados. Entrar para o círculo dos sagrados. Fazer suas perguntas, por mais bobas que sejam, mas fazer. Aí você vai partir para, no final, entender. Agora eu vou trabalhar isso. É em mim, no outro, então vai ter resultado. Pelo contrário, é morte mesmo, pessoal.
não tem outro caminho. Não entender até aqui é morte. É morte material, é morte física, é morte energética, todo tipo, e mais algum. Então, é uma oportunidade de você viver para valer. Então é isso. Nossa gratidão a todos. Eliana, eu, André e Bárbara. O Autoconselho de Sexualidade agradece sua disponibilidade, participação nessa live, confirmando também essa estrutura versal sagrada. Então, Bárbara, por favor, considerações. É isso, amados. Gratidão. Eu repito novamente aqui que se vocês continuamente prestarem atenção nas lives, seja qual for, no que a mãe Eliana e meu pai Cristiano dizem, não é porque eles são mais que alguém, mas é porque contém muita informação. E se vocês prestarem atenção somente nisso, já é o suficiente para vocês seguirem em frente. E assistam as lives do Autoconselho de Sexualidade Cósmica. Porque, como o pai Cristiano falou, e era uma coisa que mexia bastante comigo, e eu perguntava por que é a live com menos visualização. É falta de compreensão, de não querer ver, de isso é menos, isso não me interessa. Mas isso que não te interessa é que vai fazer com que todo o resto se concretize e se confirme na sua vida. Seja da prosperidade, da abundância, da educação, da saúde, enfim. Tudo vem dos sagrados, divinos, da sexualidade. É isso. Gratidão. André, considerações? Considerações. Pelo relato da Bárbara, pode parecer que nós conseguimos um entendimento assim, hoje, num piscar de olhos. Mas não foi assim. A gente já trabalha esse entendimento, essa compreensão, aceitação já há algum tempo. Então, é preciso que todos estejamos abertos também ao conhecimento e à sabedoria, para poder fazer o entendimento e a compreensão correta. E assim, aceitar o irmão, dialogar, pelo menos parar e escutar o irmão. Porque dali, essa abertura brota o entendimento e a compreensão. Gratidão a todos. Eliana. Gratidão. Tragam suas perguntas para o Autoconselho e para o Círculo, para a próxima live. E, enquanto tiver perguntas sobre esse assunto, nós vamos estar aqui, não. E pode ser a pergunta mais boba ou até a pergunta mais cabeluda, que tem gente que tem vergonha de fazer. E pode ser também a sua contribuição, que às vezes tem alguém que já chegou a um refinamento tal e não é uma pergunta. Nos auxilie, por favor. Porque eu também estou com os meus desafios para entender algumas coisas em relação à chama e necessito e é imperioso de ajuda. E releiam a ata que foi compartilhada nos coletivos. Deixe suas perguntas no Círculo dos Sagrados. A gente coloca aqui o linkzinho rapidinho para vocês. Círculo dos Sagrados. Onde é que eu vou Inclusive, saber isso tudo? A gente, o Autoconselho, os conselheiros estão verificando, né, a possibilidade de novos trabalhos dentro do Círculo dos Sagrados, porque a gente tem que dar continuidade a esse movimento. E a Tati, ela não está aqui, mas eu quero agradecer muito a ela, porque esse movimento que ela vem fazendo com a ginástica holística não é apenas só uma ginástica holística. Hoje eu nem pude participar. Hoje tivemos. E... Mas você fez parte. Amor, tem que fazer administração. Não dá, né, gente? É atribuição, né? Esse trabalho é um movimento dos sagrados, amados. Então, refinar os sentidos para trazer mais percepção, para trazer mais autoobservação. Então, participem desse movimento e fiquem atentos aos Círculos Sagrados, porque vai vir mais trabalhos por aí.
Tchau.